Semana passada a gente viu aqui que devemos dar graças em todas as circunstâncias, inclusive quando não tem o banheiro, não é isso? Então, graças a Deus por isso. Bom, a gente vai continuar hoje a falar sobre esse tema. A gente deu uma pausa na semana passada por causa do culto de aniversário da igreja, mas hoje nós vamos retomar. E esse é o terceiro domingo que nós estamos conversando sobre esse tema. A ideia, eu queria fazer aqui apenas uma recapitulação para aqueles que não estiveram com a gente nos dois primeiros encontros dessa série, de onde que surgiu isso, qual é o propósito. Então, apenas fazendo uma recapitulação bem rapidamente, queria colocar para vocês aqui algumas coisas. Primeiro, que a ideia dessa série surgiu por conta da crise de credibilidade que nós vivemos nos dias de hoje. Muitas vezes o nome, o rótulo cristão ou evangélico tem sido desgastado, já não é um nome que faz assim uma impressão boa diante da sociedade, diante dos inúmeros escândalos morais envolvendo uma série de outras questões. No fundo, essa crise de credibilidade, a gente viu aqui, é fruto de uma dicotomia, de uma separação entre o saber e o fazer. Ou, em outras palavras, entre o falar e o viver. Tenho certeza que todos nós aqui já nos deparamos com essa dicotomia quando a gente vê alguém que tem um discurso muito diferente da sua prática. Então, ele tem um discurso muito religioso, um discurso que fala de Deus, que fala de Jesus, mas a sua prática de vida não corresponde àquilo que ele fala. Então, a gente viu que diante dessa dicotomia, a palavra que nós encontramos é essa aqui, Tiago, capítulo 1, versículo 22, sejam praticantes da palavra e não apenas ouvintes, enganando-se a si mesmos. Então a gente viu que o nome da série, Procura-se um Cristão Praticante, vem exatamente daí, desse ser praticante. Aliás, esse nome, cristão praticante, ele é muito interessante porque hoje você tem, por exemplo, o católico não praticante, ou evangélico não praticante. A questão é onde está o praticante. Então a gente está justamente procurando e falando sobre esses que seriam os praticantes. Pois bem, isso foi o primeiro encontro. No segundo encontro, gente, a gente avançou um pouquinho e a gente falou especificamente do relacionamento com Deus. De que maneira? A gente afirmou aqui que é possível ter uma prática cristã e ainda assim não ser nem um pouco cristão. Como é que é isso? É possível que você tenha os valores morais cristãos, é possível que você tenha uma ética cristã, em virtude do fato que nós vivemos numa sociedade cristã. Nós fazemos parte da cristandade. Esses valores estão embutidos na nossa sociedade, são valores culturais para nós. O fato de você, por exemplo, não matar uma pessoa, que é um princípio cristão, está na lei de Deus, não faz necessariamente de você um cristão, só porque você não mata alguém. O fato de que você não adultera, por si só, não torna você um cristão. A gente conversou sobre esse tema aqui no segundo encontro, e a gente chegou a uma definição de cristão que vai muito além das questões de valores horizontais, que entra numa questão do relacionamento pessoal com Cristo. Nós usamos esse texto aqui que eu quero colocar para vocês no nosso último encontro, que diz o seguinte: este é o seu mandamento, que creiamos no nome de seu Filho, Jesus Cristo, e amemos uns aos outros conforme ele nos amou. Nesse versículo, a gente tem duas questões muito importantes aqui. Primeiro,
ele fala sobre uma espiritualidade vertical. Crer no nome do seu filho. Ou seja, por mais que você tenha os valores, e eu tenho certeza que cada um aqui conhece uma pessoa que é gente boa, gente honesta, trabalhadora, gente que ama a família, gente que você olha e fala, essa pessoa ela é cristã. Mas pode ser que ela não seja nem um pouco cristã, pode ser que ela nem acredite em Deus. Tem muitos ateus que são, no seu comportamento, muito mais cristãos do que muito cristão. Ou não? Acho que você concorda comigo. No entanto, a partir desse texto, isso se torna uma impossibilidade. Por quê? Porque, gente, se não há fé em Cristo, se não há um amor por Deus acima de todas as coisas, não há fé cristã. Então a gente falou sobre isso, sobre essa espiritualidade vertical na última semana. Só que esse texto, gente, também tem uma espiritualidade horizontal. Porque ele fala de crer no nome do Filho, Jesus Cristo, e fala também de quê, gente? Que está ali. Amemos uns aos outros, conforme ele nos ordenou. Ou seja, você tem um mandamento vertical e você tem um mandamento horizontal. No último encontro eu falei sobre o cristão praticante e o seu relacionamento vertical com Deus. Hoje eu gostaria de falar desse mandamento horizontal. Eu queria lembrar mais um texto para a gente começar aqui, muito parecido com esse primeiro. Mateus capítulo 22, apenas um texto introdutório que diz o seguinte: Mestre, qual é o maior mandamento da lei? Isso foi a pergunta de um líder religioso para Jesus. Ele então respondeu: ame o Senhor, o seu Deus, de todo o seu coração, de toda a sua alma e de todo o seu entendimento. Este é o primeiro e maior mandamento. Espiritualidade o quê? Vertical. E o segundo é semelhante a ele. Ame o seu próximo como a si mesmo. Espiritualidade horizontal. A grande questão aqui, gente, é a gente pensar inicialmente numa palavrinha que ele utiliza aqui, que é a palavrinha próximo. Ame o seu próximo como a si mesmo. No texto de Lucas, quando Lucas fala sobre essa narrativa, esse episódio desse líder que fez essa pergunta para Jesus, o texto de Lucas diz que esse líder religioso, querendo justificar-se, perguntou a Jesus: e quem é o meu próximo? Porque, veja, todos concordavam, entre os judeus, entre os religiosos ali presentes, que esse mandamento de amar o próximo era um mandamento de Deus. Isso não foi uma novidade que Jesus trouxe de amar o próximo. Você lê lá em Deuteronômio, já tem escrito isso, amar o próximo. A questão é, quem é o próximo? E aí é justamente nesse episódio que Jesus conta aquela parábola do bom samaritano. Eu não vou abordar essa parábola aqui. Eu quero apenas dar esse contexto sobre essa pergunta para dizer para você o seguinte: para o judeu religioso da época de Jesus, o próximo, gente, era um outro judeu. Então, tipo assim, se eu sou um judeu e eu tenho outros judeus, esses outros judeus são os meus próximos. Então, o meu dever de amar o outro está restrito aos meus amigos judeus. É por isso que eles não se sentiam na obrigação, por exemplo, de amar os gentios. Aliás, os judeus diziam que os gentios, os que não eram judeus, haviam sido criados para ser combustível do fogo do inferno. Era isso que eles diziam, um dito rabínico da época de Jesus. Ou seja, eles entendiam que, como o próximo, o meu próximo, é o judeu, esse eu tenho que amar. Mas aquele que não faz parte, que não está na categoria de próximo, eu não tenho que amar. Eu não tenho responsabilidade nenhuma com ele. E aí Jesus, então, com toda a sua sabedoria, vai provocar esse pensamento quando ele diz o seguinte: qual é o pensamento de Jesus sobre o próximo? Veja o que ele diz em Mateus capítulo 5.
Se vocês amarem apenas aqueles que os amam, que recompensa receberão? Se cumprimentarem apenas seus amigos e irmãos, que estarão fazendo demais? Até os gentios fazem isso. Deu para entender o argumento de Jesus? Ele disse o seguinte, se a gente pudesse trazer para uma questão bem do presente. Até um traficante, gente, ama o próximo. Quando o próximo é próximo mesmo, é o parça dele. Até entre o traficante existe ali um código de conduta, de ética entre eles, um protege o outro e tal. Então existe isso. O que Jesus está dizendo é o seguinte, gente, não faz sentido entender que o próximo é apenas o meu companheiro com quem eu concordo, que pensa igual a mim, que vive como eu, que faz parte da minha igreja, que é da mesma denominação. Meu próximo é outro que é presbiteriano. Se for batista, fogo no inferno nele. Ou se for católico, enfim, não faz sentido pensar que o próximo é esse tipo de... é essa a compreensão, é o que Jesus está dizendo. E, gente, por que que isso é problemático e por que que essa questão do próximo é fundamental aqui para a gente pensar sobre o cristão praticante na sua relação horizontal? Por quê? Por uma questão, gente, ao longo dos séculos, a igreja parece que não entendeu muito bem isso. A igreja parece que não entendeu muito bem qual é o seu papel diante daqueles que se opõem a ela, diante dos seus opositores. E isso hoje ainda é presente. Para você ter uma ideia do que eu estou falando, eu queria colocar então para você aqui um videozinho que responde a essa pergunta. O que pode acontecer quando nos esquecemos do que Jesus ensinou acerca de quem é o nosso próximo? O que pode acontecer quando alguém pensa que o próximo que ele tem que amar é apenas aquele que tem a mesma fé dele, ou que crê do mesmo jeito que ele, ou que vive do mesmo jeito que ele, ou que ele é amigo, ou que faz parte da família ou da vizinhança dele? O que pode acontecer é isso que nós vamos ver aqui. Vamos dar uma olhadinha aqui? Caseiro assassina seus patrões no núcleo rural Vargem Bonita. O delegado Francisco Duarte Martins, da 11ª DP, fala sobre o crime. Olha, nós recebemos uma informação já por volta das 5 horas da tarde de um duplo homicídio ocorrido lá na Vargem Bonita, de um casal de japonês que tinha sido morto pelo seu caseiro. E chegando lá, nós tomamos a informação, constatamos a veracidade e que o caseiro dele tinha sido dispensado do serviço por causa que estava muito envolvido com problema de religião. Estava pregando até para os animais, se fosse preciso. Aí eles dispensaram. E hoje ele tinha ido lá para receber o pagamento dele. Então estavam esperando o filho do casal, quando ele tentou tirar um demônio que, segundo ele, está na dona Iria, que é a esposa que é a japonesa, esposa do seu Tatshoji. E nisso eles entraram em luta corporal. E nessa brincadeira ele matou. O marido dela tentou defendê-lo, deu uma paulada ainda na cabeça dele, mas com um cabo de vassoura. E logo em seguida ele se virou contra ele e deu uma enxadinha daquelas de capinar no pescoço dele, matando também. E aqui na delegacia, confessou o crime? Ele confessou, ele não nega em momento algum. Ele não admite que cometeu um crime. Ele admite que fez justiça, porque ele disse que estava tirando um demônio que estava no casal lá de japonês. Vai responder o processo preso. Ele vai responder, ele está sendo autuado em flagrante por o duplo homicídio, né, no crime do artigo 121. Pode pegar uma pena aí que pode ser superior de 12 a 30 anos no máximo, porque é duplo e ainda por cima por motivo furto está sendo qualificado. Altaíde da Silva Macedo fala com a nossa reportagem sobre o crime que cometeu. Não dava para você resolver de outro jeito, sem matá-los, sem brigar com eles? Não dava, senhora, porque eles é o principal, ele está disputando contra Deus. Está aqui disputando contra Deus mesmo. Não é de hoje nem de ontem que eu venho lutando contra esse demônio lá na Vargem. Eu jejuo, eu vinha fazendo tudo e eles me perseguiam direto. É um demônio que incorpora na pessoa. É a bruxa, é manjar e o fantasma ri de muito. Você chegou às 3 horas, 2 horas lá na casa do seu patrão e como é que foi a discussão? A discussão foi assim, senhora. A discussão foi assim. Eu cheguei, aí eu falei bem assim. Eri? Aí ela, pelo fundo. Aí eu falei, Eri, eu vim pegar meu dinheiro. A senhora mandou embora,
Que não, aí ela falou bem assim, não, porque foi certo para me pagar hoje de tarde. Aí ela falou bem assim, não, o Leandro não ajeitou ainda não trouxe não. Aí eu falei, então agora eu vou fazer uma oração na cabeça da senhora. Eu levei a mão na cabeça dela, aí ela meteu-lhe a unha em mim, meu rosto assim, ó. Aí eu tentei segurar, porque nós, espírito da Igreja Universal, nós tentamos agarrar as pessoas para tirar mesmo. Aí eu tentei segurar, não dava jeito, aí o velho pegou, veio por trás com uma vassoura, abriu em mim, abriu aqui na minha cabeça e eu disse, meu Deus do céu, agora já é 2. Aí tô lutando contra os 2, tô lutando meio, derruba um, derruba outro. Eu disse, meu Deus, é comigo com certeza, e Deus não falha não. Aí eu ainda viu, aí eu disse, é por isso que eu levantei, é porque o senhor ainda está o senhor não, o fantasma do diabo, você ainda está vivo. Aí ele tava de coca, aí quando ele caiu, eu chutei a cabeça dele, caiu. Aí eu peguei uma enxadinha e bati bem no pescoço, eu disse, graças a Deus, meu Pai do céu. Você se arrepende de ter matado os 2? Eu falo para a senhora, se eu tivesse matado um cristão, eu arrependia. Eu arrependia, na verdade. Uma pessoa meio que eu vi que tem um coração branco, meio, eu arrependia. Mas aqueles 2 que tem um coração preto, eu não arrependo. Você acha que não fez nada de errado? Com certeza não. Porque isso aí foi um... É um demônio, né, que tá querendo roubar Deus, moço. Querendo roubar Deus, querendo ser mais do que Deus. Só querendo ser mais do que Deus. Você tem problema mental? Não tem não, senhora. O meu negócio é porque eu tenho dentro de mim, é o dom, é o poder de Deus, a imagem do Senhor Jesus. É o poder de Deus dentro de mim. Você usa droga? Amarrado, não uso não. Veja bem, é óbvio que a gente não pode levar isso num aspecto de generalização, não é verdade? Mas eu queria mostrar esse vídeo apenas para pensar nessa questão do próximo, gente. Porque esse pensamento desse camarada aqui, ele não é muito distante do pensamento que, em algumas ocasiões, os próprios discípulos de Jesus tiveram. Eu não sei se você lembra, por exemplo, que numa determinada ocasião, Jesus estava indo para Jerusalém e ia passar pela cidade de Samaria. E os discípulos, então, foram até Samaria para preparar um lugar para eles ficarem. Quando os discípulos voltaram, os discípulos falaram, olha, eles não querem receber a gente lá. Eles não gostam dos judeus, eles não querem receber a gente. E sabe o que os discípulos disseram? Olha só. Lucas capítulo 9, versículo 54. Os discípulos Tiago e João perguntaram, Senhor, queres que façamos cair fogo do céu para destruí-los? Qual é o entendimento dos discípulos? Samaritano não é meu próximo. Como eu tenho que amar o próximo, o inimigo eu tenho que destruir. Eles se sentiam superiores. Numa outra ocasião, quando Jesus está no jardim do Getsêmani, no momento em que ele é traído ali por Judas, chegam os soldados do templo para prender Jesus. Veja o que o texto de João diz que Pedro fez. Simão Pedro puxou uma espada e cortou a orelha direita de Malco, o servo do sumo sacerdote. Jesus, na mesma hora, pega a orelha no chão e coloca de volta. O que Jesus queria? O que estava em jogo ali? O mesmo caso dos discípulos que pediram para descer fogo do céu e destruir os samaritanos. A questão, gente, é que ao longo da história, a igreja nunca verdadeiramente foi unânime com essa questão. O fato é que muitas vezes ao longo da igreja, os cristãos pegaram em espada e em armas para destruir os seus inimigos, os seus opositores. Quem não lembra, por exemplo, das cruzadas? Uma ferida aberta até os dias de hoje entre os árabes e muçulmanos. Se você for hoje em Jerusalém e você conversar com um muçulmano, ele vai dizer, nós não esquecemos o que vocês fizeram nas cruzadas. Guerras em nome de Deus. Quem não se lembra, por exemplo, do que a igreja fez ao longo dos séculos, por meio da Inquisição, principalmente a Inquisição espanhola, que foi a mais violenta, né, opressora,
foi a Inquisição espanhola. Dizem que cerca de 2.000 pessoas foram mortas pela Inquisição espanhola. Quem não se lembra dessa imagem aqui, me ajuda ali, por favor, Carol. Voltou aqui para mim. Essa imagem é uma foto que saiu nos principais jornais da cidade, alguns anos atrás, de um terreiro, ali no Catete. Um grupo de cristãos evangélicos saindo de um culto, invadiu o terreiro, quebrou tudo em nome de Deus. Veja, o que está por trás de tudo isso, gente, o que está por trás de tudo isso é exatamente essa questão. Como nós, como cristãos, devemos lidar com os opositores, com aqueles que não creem, com aqueles que são inimigos da cruz de Cristo. Como deve ser a nossa reação? É por isso, gente, que a nossa pergunta, então, hoje é essa aqui, ó. Como o cristão praticante deve se relacionar com as outras pessoas, inclusive e principalmente aquelas que não são cristãs praticantes? Como? Como que o cristão praticante deve se relacionar? Essa é uma pergunta que nós precisamos ter a honestidade de fazer, gente. E eu queria, para a gente começar a discutir esse assunto, colocar algumas imagens aqui para vocês. Eu queria colocar algumas fotos. Nessas fotos eu vou colocar algumas personalidades famosas que ocuparam as principais manchetes dos principais jornais aqui do nosso país e inclusive do mundo durante as últimas semanas e meses. Essas personalidades famosas, elas por si só, elas levam você a uma determinada reação. E eu queria que você pensasse no seguinte. Queria que vocês pensassem no seguinte. Qual seria a sua reação se de repente chegasse aqui na porta, ali na igreja, para participar do culto, uma dessas personalidades? Será que você teria a disposição de ir até ela e dar um abraço nela? E dizer, seja bem-vindo em nome de Jesus aqui na nossa comunidade. Obrigado, Carlos. Eu vou apresentar algumas personalidades e vocês, vocês vão dizer que tipo de sentimento no seu coração aflora quando você vê a imagem dessas personalidades. Tá bom? Tá ok? Para a gente começar a discutir isso aqui. Vamos colocar algumas personalidades. Primeiro, a mais recente e talvez mais famosa de todas, está aqui. Imagine você que o Fidel apareceu ali na porta da igreja. Eu queria participar aqui do culto. E aí, tem espaço aí para mim? Ou então você iria dar um abraço nele, tal, dependendo talvez da sua ideologia política. Pode ser que você fosse botar um tapete vermelho para ele. Pode ser. Mas pode ser que você queria fechar. O que é isso? Enfim, está aqui essa personalidade. É uma personalidade. Vamos colocar uma outra personalidade. E esse aí, se aparecesse aqui? É uma possibilidade ou não é? Agora ele que está preso, mas normalmente poderia ser. Veja só, o que você sente em relação a essa pessoa? Como você trataria essa pessoa? Se você tivesse, você chamaria essa pessoa para jantar na sua casa? E se você tivesse, o que você ia dizer para essa pessoa? Vamos pensar, gente. Estou só provocando, tá? E esse outro aqui? Como você acolheria, né, um amigo do Moza aí, né? Como que você acolheria, Moza? Né? Enfim, vamos colocar mais uma personalidade aqui? Vamos lá. Vamos colocando as personalidades. Como que você reagir? Não, isso aí tá gente boa, ou não, isso aí, pelo amor de Deus, não quero nem ver pelas costas. Como que você acolheria? Ou no seu coração, ou enfim, como que você trataria? Como eu estou falando aqui que eu quero atingir todos nós, eu não quero colocar só esse, quero colocar esse aqui também, ó. Tá? Como que seria a reação? Você iria dar um abraço?
caloroso, de boas-vindas, ao receber essa pessoa aqui na nossa comunidade? E esse aqui? Né? Será que você ia receber ele como? Fora! Né? Aqui não tem espaço para você. Né? Pode ser que você fosse receber fora daqui. Né? Nem na igreja você entra. Agora esse aqui talvez realmente tenha uma unanimidade, né? Vamos lá. Nosso irmão evangélico, gente. Evangélico. Iríamos acolher, tomar a ceia juntos. Né? Já imaginou? Ou então esse aqui, ó. Como é que nós íamos? Como é que você iria recebê-lo? Como é que você ia lidar com ele? E agora, mais recentemente também, como é que você ia receber esse aqui, hein? Já pensou? Como é que você ia receber? O que você ia dizer para ele num jantar lá na sua casa? Como é que ia ser a sua receptividade a essa pessoa? Veja só. Eu estou colocando, gente, algumas fotos, obviamente, a minha intenção mesmo é criar uma provocação. Para quê? Para mostrar que nós temos reações diante de pessoas com as quais nós não concordamos, que são muito próximas da reação daquele maluco. Talvez a gente não pegue uma enxadinha para botar no pescoço. Mas é possível que nós já tenhamos pedido a Deus, como os discípulos, desce fogo do céu e queima tudo ali, Senhor. Como é que nós, como cristãos, precisamos nos posicionar, tratar com essas pessoas? Vamos pensar um pouquinho? Lucas, capítulo 7, versículo 36 em diante. Tem uma história aqui que é muito interessante, que diz o seguinte. O texto não está ali, vou ler aqui nessa Bíblia, que é, inclusive, a Bíblia que nós vamos passar a usar aqui na igreja, porque a sua tradução é realmente uma tradução muito boa, nova versão transformadora. Diz o seguinte: um dos fariseus convidou Jesus para jantar. Jesus foi à casa dele e tomou lugar à mesa. Quando uma mulher daquela cidade, uma pecadora, soube que ele estava jantando ali, trouxe um frasco de alabastro contendo um perfume caro. Em seguida, ajoelhou-se aos pés de Jesus chorando. As lágrimas caíram sobre os pés dele, e ela os secou com seu cabelo, e continuou a beijá-los e a derramar perfume sobre eles. Quando o fariseu que havia convidado Jesus viu isso, disse consigo: se este homem fosse profeta, saberia que tipo de mulher está tocando nele. Ela é uma pecadora. Jesus disse ao fariseu: Simão, tenho algo a lhe dizer. Diga, mestre, respondeu Simão. Então Jesus lhe contou a seguinte história. Um homem emprestou dinheiro a 2 pessoas, 500 moedas de prata a uma delas e 50 a outra. Como nenhum dos devedores conseguiu lhe pagar, ele generosamente perdoou ambos e cancelou suas dívidas. Qual deles o amou mais depois disso? Simão respondeu: suponho que aquele de quem ele perdoou a dívida maior. Você está certo, disse Jesus. Então voltou-se para a mulher e disse a Simão: veja esta mulher ajoelhada aqui. Quando entrei em sua casa, você não ofereceu água para eu lavar os pés, mas ela os lavou com suas lágrimas e secou com seus cabelos. Você não me cumprimentou com um beijo, mas desde a hora em que entrei, ela não parou de beijar os meus pés. Você não me ofereceu óleo para ungir minha cabeça, mas ela ungiu meus pés com um perfume raro. Eu lhe digo, os pecados dela, que são muitos, foram perdoados. E por isso, ela demonstrou muito amor por mim.
Mas a pessoa a quem pouco foi perdoado demonstra pouco amor. Então Jesus disse à mulher: seus pecados estão perdoados. Os homens que estavam à mesa diziam entre si: quem é esse que anda por aí perdoando pecados? E Jesus disse à mulher: sua fé a salvou. Vá em paz. Essa história, gente, pode nos ajudar a entender qual deve ser a nossa postura como cristãos praticantes diante dos diferentes, dos pecadores. Temos aqui um jantar. E é muito importante você entender que na cultura antiga havia algumas regras de hospitalidade que eram colocadas, assim como nós temos hoje as nossas regras de etiqueta, eles também tinham as dele. E era muito comum que, ao receber alguém na sua casa, você fizesse 3 coisas. Primeiro, você desse um beijo de respeito nessa pessoa. Segundo, que você oferecesse água para lavar os pés dessa pessoa. E terceiro, que você oferecesse uma espécie de um óleo aromatizado para ungir essa pessoa. É óbvio que esses costumes tinham lá as suas origens, mas o fato é, eu não quero entrar aqui, não tenho tempo para isso, para falar sobre a origem desses costumes aqui, mas eles eram os costumes daquela época. E o que é interessante? Nós temos aqui o anfitrião, Simão, o fariseu. E ao receber Jesus na casa dele, ele não dá um beijo, ele não oferece água e ele não oferece o óleo aromatizado para ungir Jesus. Ele simplesmente recebe Jesus. Não sabemos quais eram as intenções, mas ele definitivamente não dá uma atenção especial a Jesus ao chegar na casa dele. Pois bem, a questão é por que ele não faz isso? Por que ele recebe Jesus dessa forma tão desleixada? A verdade, gente, é que o texto diz que ele era um fariseu. E os fariseus, eles não gostavam muito de Jesus. Aliás, os fariseus, eles tinham algumas características. Vamos pensar, então, primeiro aqui, como os fariseus se viam. Quem eram os fariseus? Para você ter uma ideia, eles se viam como bons. Para começar. O próprio nome fariseu vem de uma palavra hebraica que significa os separados ou os santos. Eles se consideravam, então, bons, pessoas acima da média, pessoas espiritualmente superiores às outras. Eles se viam dessa forma, eles eram os preferidos de Deus, eles gostavam de dizer que eles eram um remanescente do verdadeiro. Rodrigo, pode botar só para mim um pouquinho de retorno aqui, que aí eu ouvindo, acho que eu falo menos alto. Eles eram os remanescentes de Israel, ou seja, eles achavam o seguinte: olha, a nação de Israel se corrompeu. O Israel de Deus lá se corrompeu. Esse pessoal que está por aí hoje, eles são judeus, mas eles não fazem parte daquela herança espiritual, dos chamados, dos escolhidos de Deus. Nós, os fariseus, é que somos esses remanescentes. Eles se consideravam os bons. E aí, gente, a gente vai perceber que a maneira como ele vai tratar Jesus é um reflexo da maneira como ele se via. E a pergunta aqui também é: como é que você se vê? Como nós nos vemos? Como que nós poderíamos avaliar a nossa espiritualidade? Como é que, em relação às outras pessoas, a gente se vê, né? Como que a gente se vê? Alguns se acham bons demais por estarem na igreja. Quem são esses? Esses são os religiosos. Os religiosos se acham bons porque eles estão aqui. Talvez você esteja falando: olha, aquela pessoa, né, não está aqui, mas eu estou. Então, sou melhor do que o outro que não veio. Esse pessoal que não tem compromisso, que fura, esse pessoal, isso aí, os bons estão aqui. Alguns se acham bons demais para estarem na igreja.
Porque você tem o lado religioso, mas você também tem um lado cético do orgulho espiritual. Ou seja, você tem gente que se acha boa porque está aqui. E você tem gente que se acha tão boa que ela não se vê aqui. Ou seja, ela acha que isso aqui é um lugar de gente ignorante. Para que eu vou na igreja? Vão pedir meu dinheiro. Eu não quero saber disso. São pessoas que se acham boas demais para estarem aqui. Fariseu, esse Simão, era um religioso. Ele se achava bom demais porque ele era religioso. E a consequência, gente, é que por causa disso, a gente também vai perceber que ele via os outros de uma forma de desprezo. Então, por um lado, ele se via como superior. E por outro lado, ele via os outros com desprezo. Então, como é que ele via os outros? De uma forma superior, olhando de cima para baixo. E também, ele via os outros, a gente pode dizer aqui, como? Com julgamento e com condenação. Qualquer um que não cresce como ele, que não cumprisse a lei de Deus como ele, que não tivesse a mesma forma de pensar que ele tinha, estava condenado. Não tinha jeito para essa pessoa. Se você for perceber bem, um pensamento típico das seitas é esse. Geralmente, as seitas religiosas, elas têm esse tipo de postura. Os certos somos nós. E fora do nosso grupo, não tem ninguém que seja certo. Foi com esse tipo de pensamento que líderes de seitas conduziram pessoas até mesmo a suicidar-se. A gente tem inúmeras histórias sobre essa ao longo do tempo. Então a segunda pergunta, como você vê os outros? Não só como você se vê, mas como você vê os outros. Essas perguntas, elas precisam ser respondidas com sinceridade, gente. Como é que nós vemos aqueles personagens ali? Como é que nós nos vemos? Ah, não, mas é óbvio que eu sou superior ao Eduardo Cunha. Não tem como. Será? Será que nós somos superiores? Será que somos superiores a todos esses? Veja como nós temos hoje uma tendência de julgar. E julgar não no sentido de discernir, mas julgar no sentido de condenar as pessoas. Nós temos essa tendência. Achamos que temos que dar um veredito sobre tudo e sobre todos. E muitas vezes esses vereditos, eles são baseados em fontes nada confiáveis. Seja como for, a gente vai perceber aqui que nessa festa, diante desse quadro, de Jesus participando de um jantar na casa desse cara, chamado Simão, surge uma penetra. Por que penetra? Porque ela não foi convidada. Ela não tinha que estar ali. Ela jamais seria convidada para jantar na casa desse elemento. Mas ela aparece ali. Talvez uma falha na segurança, alguma coisa aconteceu, ela chegou ali na mesa. E aí, gente, algumas coisas que ficam claras para nós sobre essa penetra. Primeiro, ela é uma pecadora. E é pecadora não apenas por causa, no sentido teológico, de que todos nós somos pecadores. Mas ela é uma pecadora porque na literatura antiga, esse adjetivo era dado para pessoas de má fama. Então você pegava, por exemplo, uma prostituta, um bicheiro, um cobrador de impostos naquela época. Você ia dizer, isso aí é um pecador. Ou seja, é uma pessoa de má fama. A característica dela, o rótulo dela é, sou um pecador. Pois bem, essa mulher era uma dessas pessoas de má fama. Não sabemos se ela era uma prostituta, se ela tinha cometido algum tipo de adultério, o que era, mas o fato é que ela é uma pecadora. E ela sabe disso. Segundo lugar, ela é corajosa para estar ali. Ela é uma pessoa que não tem nada a perder. Uma pecadora,
principalmente mulher, na época de Jesus, seria muito provavelmente uma presa fácil para ser apedrejada ou para sofrer algum tipo de outra pena muito grave. Então ela se expõe, ela enfrenta um risco enorme de estar ali e ela chega ali. Então ela é corajosa. E em terceiro lugar, ela é generosa, gente. Por quê? Porque ela faz além do que se esperaria. Veja, Jesus faz aqui um trocadilho. Porque essa mulher chega e ela é o contrário do que Simão faz. Simão deveria ter oferecido o que, gente? Água. Essa mulher, o que faz? Ela chega e ela derrama suas lágrimas, chora copiosamente aos pés de Jesus. O texto diz que ela vai enxugando com seus cabelos. Então, ela faz aquilo que Simão deveria ter feito, com água, mas só que numa proporção ainda maior. Segundo, essa mulher derrama um óleo, uma espécie de perfume ali nos pés de Jesus, raríssimo. Coisa que bastava que o anfitrião tivesse derramado um pouquinho do óleo aromatizado, mas ele não derrama o óleo. E ela derrama um perfume que, na mesma hora, evidentemente, ali vai perfumar a casa toda. E depois, ela, ao contrário do Simão, não parava de beijar os pés de Jesus. E veja, uma coisa é você beijar alguém na face, como um gesto de respeito, de carinho. Outra coisa é você beijar o quê? O pé. Beijar pé, gente, é um negócio complicado. E se você pensar que os pés da antiguidade, antigamente as pessoas não andavam como a gente anda aqui hoje, né? Não tinha os mecanismos que a gente tem para poder eliminar odor e outras coisas mais, eram aqueles pés realmente sujos. Ela lava com as suas lágrimas, ela enxuga com seus cabelos, ela beija os pés de Jesus, ou seja, ela faz tudo aquilo que Simão deveria ter feito e não fez, mas ela faz isso de uma forma ainda extrema, acentuada, ela faz mais do que precisava fazer. E aí, gente, essa história é um paradoxo. Por quê? Porque o religioso da história era quem? Simão. Simão era o remanescente de Israel, o escolhido, o separado. E ele não faz com Jesus o que devia ter feito. E aquela mulher, que tinha uma péssima fama, a pecadora, é que faz o que ele devia ter feito. Peraí, tem alguma coisa errada nessa história. E Jesus vai explicar o que está acontecendo aqui por meio de uma lição, por meio de uma mini parábola que ele coloca no meio dessa narrativa, que é a parábola da dívida perdoada. Qual que é a parábola que Jesus conta? Ele diz o seguinte: imagine uma pessoa, está aqui a Adriana, que deu o curso de finanças aqui outro dia, e ela vai emprestar uma grana, Adriana. Para quem que você vai emprestar? Vamos aqui pensar aqui, duas pessoas aqui, ali em cima aqui, sei lá, vai para o César ali, talvez não? O Moza que apontou para você. César, vai emprestar uma grana para o César e uma grana para o Adriano. Não, então só porque você falou, César, para você também. Vai emprestar para você, mozão, e pro César. Você vai emprestar. Aí você emprestou 500 para o César, 500 moedas de prata para o César, e emprestou 50 para o Moza. Aí o tempo passou, nenhum dos dois pagou, deram o calote, você viu que não vai pagar mesmo, aí você falou, mais do que eu ficar cobrando, negócio chato e tal, eu vou perdoar. Perdoei a dívida do César de 500 e a dívida do Moza de 50. Jesus faz uma pergunta para o Simão. Qual dos dois, o César ou o Moza, vai ser mais agradecido a você? Qual foi a resposta dele, gente? É o César ou é o Moza? É o César. Por quê? Porque a dívida dele era muito maior. Então, pelo fato da dívida dele ser maior, ele é mais agradecido. Jesus conta essa história para dizer, a mulher é o César.
Eu não estou falando que o César é a mulher. A mulher é o César, certo? A mulher é o César. E o Simão é o Moza. Vamos assim, se a gente pudesse pensar, né? Mas veja só, o que é que nós estamos aprendendo? Qual é o princípio que Jesus está querendo dizer? Primeiro, gente, veja essa sequência que eu tentei colocar aqui rapidamente, de maneira gráfica para você. Existe uma consciência de pecado, uma consciência de dívida em relação a Deus, que nos leva a uma consciência de perdão quando nós conhecemos Jesus. Jesus é aquele que nos perdoa. Ele é aquele que nos acolhe, que perdoa o nosso pecado, que cancela a nossa dívida. Essa consciência de perdão, por sua vez, vai levar a um sentimento de quê? De gratidão. Um sentimento de gratidão em relação a Cristo. E esse sentimento de gratidão vai automaticamente produzir o quê? Ação de graças. Há uma diferença entre um sentimento de gratidão e ação de graças. Como o nome diz, gente, ação. Ação é o quê? É uma resposta, é uma atitude diante da gratidão. Por que eu estou colocando essa sequência aqui? Porque, no fundo, lá na frente, aquilo ali vai depender desde o início de quê? Da consciência do pecado. Fato é que aquela mulher, ela era pecadora mesmo, mas ela tinha uma profunda consciência de culpa, de pecado, de quem ela era, de como, diante da pessoa de Jesus, ela viu o tamanho do seu pecado. E ela se arrependeu profundamente disso. E aí, tudo mais que vai acontecer é como uma consequência disso. Do perdão de Jesus na vida dela, o sentimento de gratidão e a ação de graça. Ela dá tudo que tem. Porque ela está profundamente agradecida. Qual era o problema do Simão? É que ele não tinha o quê? Consciência de pecado. Ele achava que ele era o quê? Bom. Ele achava que ele não era pecador. Ele achava que ele estava numa condição espiritual superior à daquela mulher. E por causa disso, então, ele não vai ter uma consciência de perdão, por sua vez, não vai ter também um sentimento de gratidão, e é por isso que ele não fez o que tinha que fazer, que era oferecer água, beijar Jesus e oferecer o óleo. Jesus conta essa história, gente, para falar sobre isso e para ensinar, no fundo, o que nós temos aqui, é uma lição preciosa de como nós podemos aprender a nos relacionar com os outros de maneira autenticamente cristã. Como Jesus se relacionou com aquela pecadora. Jesus se relacionou com aquela pecadora e é da mesma maneira que nós devemos nos relacionar com os pecadores. Alguém já disse, e foi o Thomas Merton, um teólogo, um monge, na verdade, católico, chamado Thomas Merton, disse o seguinte: um santo não é alguém bom, mas alguém que experimenta a bondade de Deus. Há uma diferença muito grande, gente. Muita gente pensa que o bom, o santo, na verdade, é o cara que é bom. Então ele é bom, ele é santo. Mas ao longo da história, você vai perceber que os santos, muitas vezes, foram pecadores terríveis. Você tem a história, me lembra aqui, vamos pegar 3 casos. Se você pegar o próprio Saulo de Tarso, que se tornou um apóstolo Paulo, quem era esse homem? Eu não tenho dúvidas de que aquele homem era movido por um sentimento de gratidão diante de Deus, que talvez os outros apóstolos não tinham. E talvez ele foi tão mais longe, porque o seu sentimento, aquilo que impulsionava Paulo, gente, era uma dívida de gratidão que os outros não tinham. Ele foi um perseguidor. Você imagina alguém que poderia ser culpado de ser o mandante de um assassino, de um assassinato, o mandante de um assassinato. Foi o que ele poderia ser em relação a Estevão. Mas Jesus apareceu a ele, lhe deu uma oportunidade, lhe chamou para o ministério. A dívida de gratidão dele era enorme, por isso que ele não tinha limites. Por isso que ele dizia: para mim o viver é Cristo, morrer é lucro. Porque depois de uma oportunidade como essa, o que me move é a gratidão.
Se você pensar em Santo Agostinho, vá ler Confissões, o livro de Santo Agostinho, você vai perceber como ele era uma pessoa extremamente depravada, um verdadeiro devasso na sua juventude. E por causa das orações da sua mãe, Santa Helena, se não me engano o nome dela, é que ele veio... Santa Mônica, desculpa. Santa Helena é outra. Santa Mônica, por causa das orações da sua mãe, ele veio a ter uma experiência de conversão com Cristo. E aí, gente, a vida dele muda completamente. Pega o próprio Francisco de Assis, é outra história também emblemática. Você vai ver que ele era uma pessoa rica, de uma família riquíssima na Itália. Largou tudo. O que foi que moveu ele para isso? Vai ver a história dele, a mesma coisa. Então, a verdade, gente, é que grandes pecadores se transformam em grandes cristãos. Por quê? Por causa do princípio que Jesus está dizendo. Que o santo não é necessariamente alguém que evoluiu na escada da santidade, mas é alguém que, na sua consciência, experimenta a bondade de Deus. É por isso que a maneira como nós nos vemos, e a maneira como nós vemos o próximo é tão importante. Se você começar a alimentar no seu coração o sentimento de que você é melhor do que o outro, que você é superior ao outro, que você é melhor ou está em melhores condições diante de Deus do que qualquer um daqueles personagens que eu coloquei aqui, você já está no meio caminho para poder não ter uma vida que vai tratar os outros como Jesus tratava. A verdade, gente, e aqui caminhando para uma conclusão, é a seguinte: vamos pensar aqui nessas 3 conclusões. O cristão praticante em relação aos outros. Primeiro, ele reconhece que é tão pecador quanto qualquer um. Ele não se sente superior. Primeiro ponto. Ele reconhece que é tão pecador quanto qualquer um. Isso não quer dizer, gente, que moralmente, eticamente, você não esteja numa posição melhor do que o outro. Não é isso que eu estou falando. É óbvio que se eu pegar o cidadão Moza, ou o cidadão César, ou o cidadão Adriano aqui, a cidadã Adriana que a gente mencionou, essas pessoas estão numa condição diante de Deus, ou melhor, diante da sociedade, muito em melhores condições. Mas a questão é diante de Deus, como é que é isso? Se você já viajou de avião, você já percebeu uma coisa interessante. Quando você está viajando de carro, você percebe as montanhas, né, a serra, você vê as coisas, tem a diferença na geografia. Só que quando você está no avião a 10 mil metros de altitude, você olha lá de cima, você consegue ver a diferença entre uma montanha e outra? Você vê tudo plano. Você já parou para pensar que Deus nos vê dessa maneira? Deus nos olha na nossa condição humana. A questão é que, potencialmente, essencialmente, você tem a mesma propensão ao pecado que o Trump, que o Eduardo Cunha, que o Lula. Você é feito do mesmo material. Deus não fez você de um material diferente do que fez ele. É duro ouvir isso, mas é a realidade. Essencialmente. E a questão é a seguinte: se não fosse, gente, a graça de Deus na sua vida, a revelação de Jesus Cristo na sua vida, você poderia estar numa situação muito pior do que ele. Do que cada um daqueles que eu citei aqui. Então, preste bem atenção. O cristão, ele reconhece... É porque acabou a bateria lá, né? Tá bom, tá chegando. O cristão reconhece que ele não é superior a ninguém. Você não é superior. Tudo, gente, é uma questão de referência. Eu gosto muito de usar esse exemplo aqui, já dei várias vezes. Se eu pergunto para você se você é uma boa pessoa, você vai dizer: não, eu sou uma boa pessoa.
Por quê? Porque na hora você pensa nos piores. Você está pensando nos bandidos. Você está pensando nesses caras que eu botei aqui, ou em outros. Aí, lógico, comparado com o Eduardo Cunha, eu sou muito bom. Agora, se eu mudasse as fotos e eu colocasse aqui Paulo, se eu colocasse aqui Madre Teresa, se eu colocasse os santos da igreja todos aqui, que largaram tudo, abnegaram, fizeram realmente pessoas de Deus. Se eu colocasse aqui a foto do Dr. Russell Shedd, que faleceu ontem, 87 anos. E quem teve a oportunidade de ouvir o Dr. Russell Shedd, sabe o que eu estou querendo dizer. Digo isso porque eu ouvi várias vezes, fiz módulos de estudo com ele. E uma vez, uma das filhas de Russell Shedd disse o seguinte, vejam que palavras de uma filha, uma das 5 filhas dele. Eu só acredito na doutrina do pecado original e que todos são, a afirmação, eu só acredito na afirmação bíblica de que todos são pecadores porque está na Bíblia. Porque eu nunca vi o meu pai pecar. Pra você ter uma ideia de quem era esse camarada chamado Russell Shedd. Alguém que a filha diz, eu nunca vi o meu pai cometer um pecado. Se a gente coloca Russell Shedd aqui, aí eu te pergunto, você é bom? Alguém ia dizer que é bom? Ninguém ia dizer. Mas se eu coloco Eduardo Cunha, todo mundo diz, eu sou bom. Você está percebendo que no fundo, gente, são os nossos conceitos, assim, as nossas referências. A questão é, quando Deus olha para você, quem que ele vê? A verdade, vamos ser sinceros, gente, diante da palavra, daquilo que a Bíblia nos ensina, gente, quando ela fala que todos são pecadores, estão destituídos da glória de Deus, a verdade única para a gente entender o conceito que os reformadores tanto frisaram lá da depravação total. Que conceito é esse? É o conceito de que não tem ninguém aqui que é gente boa. Não tem ninguém aqui que é gente boa. Você pode ser um bom cidadão, mas diante de Deus você é pecador e necessita da graça de Deus do mesmo jeito que o Eduardo Cunha. Então, quando a gente entende isso, a gente não vai agir como aquele fariseu chamado Simão. A gente não vai olhar superior. É muito mais fácil a gente tratar de uma pessoa quando a gente se identifica com ela do que quando a gente se sente superior. Porque quando a gente se sente superior, a gente já vai julgar, já vai condenar. Mas quando a gente olha para a pessoa e fala, não, realmente, eu sou como ele. A gente vai ter mais compaixão. Segundo lugar, o cristão praticante em relação aos outros é capaz de amar e servir, mesmo o inimigo. Por quê? Porque ele entende que Deus fez assim conosco. Se Deus fez assim com você, que não é gente boa, por que que você não pode também fazer assim com o outro? E no fundo, gente, a maneira como você vai tratar a outra pessoa, a maneira como o cristão praticante trata outra pessoa, não depende da outra pessoa. Não pode depender, depende de você. Não depende dela merecer ou não merecer, depende da sua consciência do quanto Deus te perdoou e te tratou com misericórdia. Porque se você ganhou tanto de Deus, como é que você ousa não dar? Se Deus foi tão misericordioso com você, por que que você é tão duro com os outros? Percebe o argumento qual é? E, por fim, ele lamenta o pecado, mas ama o pecador. O fato de acolher, de abraçar, de dar as boas-vindas, não quer dizer que nós estamos compactuando com o pecado. Muitas pessoas, e a igreja ao longo dos séculos, foi incapaz de acolher o pecador por um medo de que, fazendo isso, estivesse também acolhendo o pecado. Mas, gente, Jesus nos ensina que é possível você andar com o pecador, abraçar o pecador, tocar o pecador, deixar-se tocar por ele, e ainda assim não dar a sua concordância com o pecado. É possível isso. Jesus nos ensina a fazer isso. Se a gente for pensar aqui, uma vez eu preguei aqui um sermão
falando quase que exclusivamente sobre isso. Na questão, por exemplo, e eu vou falar mais sobre isso no domingo que vem, falando sobre a crise de valores morais que a gente vive hoje. Vamos pensar aqui na questão do aborto. Imagine que você tem uma amiga que, numa crise, fez um aborto. E você sabe que não tem como. Você sabe que não tem como encaixar um aborto na ética cristã. Não tem como, não há possibilidade de você justificar um aborto a partir da Escritura. Pois bem, você sabe que um aborto, diante dos olhos de Deus, é equivalente a um assassinato. Aí essa sua amiga, que numa crise terrível fez um aborto, chega para você. O que você vai fazer? Como tratar essa pessoa que fez algo terrível, condenável, do mesmo jeito que Jesus trataria? Como lamentar o pecado, mas amar o pecador? Você percebe a questão? Qual é? São diante dessas situações, nessas circunstâncias, que a nossa fé é realmente provada, gente. Quando nós temos o desafio de dar o abraço e falar, olha, eu quero acolher você. A igreja, gente, ao longo dos séculos, ela fez isso. A igreja primitiva, se você ler como a igreja primitiva cresceu, ela cresceu assim. Existe uma frase que foi dita por um imperador romano, não me lembro agora qual foi o nome desse imperador, mas ele disse o seguinte: veja como os cristãos cuidam não apenas dos seus, mas cuidam também dos nossos. Era nossa responsabilidade cuidar dos pobres, mas eles cuidam não só dos pobres deles, mas eles cuidam dos nossos pobres também. Essa frase chegou e foi dita por um imperador, por quê? Porque a igreja foi capaz de fazer algo, gente, além da regra. Fazer algo com generosidade. Tratar as pessoas de uma forma de acolhimento, assim como Jesus fazia. Essa mulher era pecadora. Jesus aqui discerniu muito bem que ela era. Veja que o texto diz aqui no versículo 67, eu lhe digo, os pecados dela, que são muitos, ou seja, Jesus sabia que ela era muito pecadora, mas o fato dela estar ali daquela forma demonstrava claramente o quê? O arrependimento dela. Então Jesus não impõe mais nenhuma carga de culpa, de peso, a partir dali tem que restaurar. É óbvio que se não há nenhuma evidência de arrependimento, se não há nenhum tipo de sensibilidade da alma de que há realmente um pecado, ainda assim isso não dá a você o direito de fazer como Pedro, decepar a orelha, ou como Tiago e João pedir para descer fogo do céu. Ainda assim não te dá isso. Pode ser que você vá dizer o seguinte, olha, eu não vou dar a você a Santa Ceia. Pode ser que um dia eu tenha que ser preso porque um casal homossexual chegou para mim e pediu para que eu fizesse o casamento deles. A partir das minhas convicções cristãs, eu vou dizer para ele, olha, infelizmente eu me acho impossibilitado de fazer. Se você quiser que eu caminhe com vocês, que eu seja amigo, tudo bem, isso é uma coisa. Agora, eu não posso, como pastor, pedir a bênção de Deus sobre a relação de vocês. Pode ser que eu seja preso por conta disso. Pode ser que eu sofra sanções por causa disso. Mas aí está a questão, lamentar o pecado, mas ao mesmo tempo amar o pecador. Amar o pecador não nos dá necessariamente o direito de justificar o pecado. Lembram que eu coloquei uma passagem aqui do Dietrich Bonhoeffer? No livro dele sobre discipulado, ele fala sobre o conceito de graça barata. E ele diz o seguinte: graça barata é aquela que justifica o pecado ao invés de justificar o pecador. O que Jesus faz é o contrário. Ele condena o pecado, morrendo na cruz, mas ele justifica o pecador. Então veja só, 3 coisinhas aqui. Reconhece
que é tão pecador quanto qualquer um, não se sente superior, é capaz de amar e servir mesmo o inimigo, porque entende que Deus fez assim conosco, e lamenta o pecado, mas ama o pecador. Você, como cristão, vai viver nesse dilema, gente. Você vai viver no dilema de andar no meio da lama sem sujar os pés. Isso é inevitável. Quero deixar, então, para vocês, terminando, e aqui é terminando mesmo, eu não vou comentar nem falar nada, eu só vou ler essa passagem, deixando de conclusão para vocês. Quero ler isso aqui. E cada um vai receber no seu coração a palavra de Deus. Romanos, capítulo 12, do versículo 14 a 21. O que Paulo diz aqui? Fique com a leitura. Abençoem aqueles que os perseguem. Não os amaldiçoem, mas orem para que Deus os abençoe. Alegrem-se com os que se alegram e chorem com os que choram. Vivam em harmonia uns com os outros. É engraçado aqui, alegrem-se com os que se alegram e chorem com os que choram. Tem muito crente que está fazendo culto de ação de graça, porque finalmente o Fidel Castro morreu. A Bíblia diz que Deus não tem prazer na morte do ímpio. Ele não se alegra. O cristão também não pode se alegrar com a morte do ímpio. Seja qual for o ímpio, seja qual for sua posição. Vivam em harmonia uns com os outros. Não sejam orgulhosos, mas tenham amizade com gente de condição humilde. E não pensem que sabem tudo. Nunca paguem o mal com o mal. Pensem sempre em fazer o que é melhor aos olhos de todos. No que depender de vocês, vivam em paz com todos. Amados, nunca se vinguem. Deixem que a ira de Deus se encarregue disso. Pois assim dizem as Escrituras: a vingança cabe a mim. Eu lhes darei o troco, diz o Senhor. Pelo contrário, se seu inimigo estiver com fome, dele de comer. Se estiver com sede, dele de beber. Ao fazer isso, amontoará brasas vivas sobre a cabeça dele. Não deixem que o mal os vença, mas vençam o mal, praticando o bem. Acho que esse texto pode, muito bem, ser um texto para a gente discutir essa semana nas nossas reuniões de pequeno grupo. Tá aí os líderes, se quiserem uma dica, essa passagem eu acho que ela é bem emblemática e rica sobre essa questão, e eu deixo para vocês as 3 perguntas para discutir nas reuniões de pequeno grupo essa semana. Primeira pergunta: como você trata as pessoas que pensam e vivem sem se importar com Cristo? Como você trata essas pessoas? Segundo, como você lida com as ofensas e injustiças que recebe de outras pessoas? Imagina aquela puxada de tapete no trabalho. Imagina aquela agressão de um vizinho. Imagine aquela dura do síndico. Imagine aquela resposta atravessada do cônjuge. Como que você lida com as ofensas e as injustiças que recebe de outras pessoas? E por fim, o que falta para você colocar em prática o mandamento horizontal de amar o próximo, mesmo que esse próximo seja um inimigo? Eu aprendi não a amar o próximo, mas eu aprendi o significado da palavra próximo uma vez quando eu estava no banco. E aí eu estava na fila, estava ali na fila e de repente, distraído ali e tal, pensando um monte de coisa,
eu levei um solavanco atrás e ouvi um grito: próximo! Era eu. Eu era o próximo da fila. Agora imagine você que você está no caixa. Você está lá no caixa do banco. Imagine que a fila está do outro lado. Você não tem ideia de quem é o próximo. Você simplesmente vai dizer, próximo. O próximo é quem? Não sei. É o próximo da fila. É quem chegar na sua frente, você vai ter que atender. Próximo, gente, não é o próximo porque está próximo. Não é próximo porque necessariamente é alguém que é seu amigo, que se identifica, que você gosta, que tem o mesmo pensamento político que você, as mesmas ideologias, não. O próximo é aquele que aparece na hora da necessidade. Apareceu na sua vida essa pessoa. Deus colocou essa pessoa lá para, de alguma forma, você amar. Ainda que seja o seu inimigo, é o seu próximo. E Jesus, então, fala sobre isso. Isso não quer dizer que você vai ter que chamar o próximo, ou o inimigo, ou o seu chefe psicopata, para ir no aniversário da sua filha. Eu não estou falando disso. Eu não estou falando daquele sentimento do amor romântico. Jesus, quando fala do amor ao inimigo, ele fala de atitudes práticas. Ou seja, o cara está com fome. Você não precisa ter aquele sentimento maravilhoso com ele. Mas em obediência ao que Jesus fez na sua vida, você pode ir lá e alimentar o inimigo. O inimigo. Por quê? Porque Jesus fez isso com você. Então, é tudo uma questão de retribuição. Quanto maior for o sentimento de gratidão na nossa vida, maior será o sentimento, a atitude de amar o próximo, como nós vimos hoje, horizontal. Então, gente, procura-se. Procura-se. O pessoal do louvor pode vir aqui, a gente vai cantar uma música agora, mas procura-se um cristão praticante que possa efetivamente colocar em prática uma atitude de tratar as outras pessoas diferente. Não retribuindo o mal com o mal, mas retribuindo o bem, o mal com o bem. Procura-se. Onde estão? Você já imaginou se a igreja fizesse isso? Como que a igreja pode efetivamente, gente, fazer diferença se um dos principais líderes midiáticos, considerados evangélicos dos nossos dias, e respeitado por muitos inclusive, faz um comentário no seu Twitter, imediatamente depois do resultado das eleições para prefeito no Rio de Janeiro, postando o seguinte: chora, capeta! Como é que a igreja vai fazer diferença, gente, se um dos principais líderes da igreja coloca no seu Twitter público, seguido por milhões de pessoas, um comentário: chora, capeta? A gente ri para não chorar, porque no fundo a gente tinha que chorar com isso e dizer: esse camarada, ele está agindo como um capeta falando isso. Não importa quem ganhou ou quem perdeu, ele jamais poderia ter colocado um comentário como esse, porque isso não é cristão. O cristão não trata o capeta desse jeito. Percebe? Então, assim, estou dando apenas um exemplo aqui, porque a gente fica indignado com algumas coisas, e tem que ficar mesmo. E a gente precisa aprender a tratar as outras pessoas como Jesus tratava, gente. Essa música que nós vamos cantar agora fala sobre isso. Vamos prestar bastante atenção. Preste atenção nessa letra que fala justamente sobre essa mensagem que nós conversamos aqui hoje. Se você souber, canta com a gente. Se você não souber, você